capítulo 24 do mesmo livro, ou seja, Evangelho de Lucas. Versículo 8. Se é a principal, ela falou embaixo do microfone. Glória a Deus. Adiante era da semeadura, entendeu? Glória a Deus. Até me perdi aqui. 24 o quê? Não falei ainda, né? É o que dá a gente falar bobiça, a gente se perde. Glória a Deus. Eu não quero ler tudo isso, eu quero achar. Mateus, será, irmão? Amém. Capítulo 24 de Lucas, verso 30. Amém? 30, está aí? E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Então, somente então, abriram-se os olhos e reconheceram-o, mas ele desapareceu da presença deles. Podeis assentar, dando graças a Deus. Senhor, nós te glorificamos pela tua presença nesse lugar. Queremos nitidamente continuar ouvindo a tua voz. Vai desobstruindo, meu Pai, e aguçando nossos sentidos auditivos. Que nenhuma interrupção, barreira, obstrução, meu Pai, venha de encontro a tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Pedimos que o Espírito Santo continue se manifestando no nosso meio, pois a tua palavra diz: agindo Deus, não há ninguém que possa impedir, meu Pai, nem o coração mais incrédulo nesse lugar, nem a mente mais dispersa. Por isso, Pai, nós clamamos pela tua ação acerca de nós mesmos. Convence-nos, Deus, alcança a nossa alma, bem como o nosso coração. Estamos aqui falando da tua palavra, a palavra essa, Pai, que é espírito e vida, e que venha produzir em nós, meu Pai, o teu poder para sarar, curar, acima de tudo restaurar. Que o Senhor cresça, que o brilho do teu rosto, Pai, resplandeça sobre mim e sobre cada filho teu nessa noite. Com isso te pedimos que o Senhor cresça, e que cada que os nossos conceitos, que a nossa vontade, que a nossa verdade diminua, a fim de que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém. Então a Bíblia diz: aconteceu que quando estavam na mesa, ele pegou o pão, deu graças, partiu e entregou. E nesse momento os olhos deles se abriram e Deus se revelou a eles, e logo a presença dele desapareceu. Queridos, na morte de Jesus, na vida, na morte, na ressurreição dele, ali é o cumprimento de tudo. Desde que o homem pecou e foi destituído da glória, e o pecado fez separação de nós com o Pai, Deus
Ele elaborou um plano de salvação. Ou seja, um justo, o sangue de um justo deveria ser derramado para pagar esse alto preço. Foi quando nasceu o Salvador, foi quando Jesus veio à terra. E a Bíblia diz, segundo João, que Ele nos amou tanto que Ele deu seu Filho. Ele não hesitou, e o seu Filho deu, e o seu Filho veio, e Ele viveu, e Ele morreu, e Ele ressuscitou, porque foi para isso que Ele veio, para viver, para morrer e para ressuscitar. Então, nesses três elementos, Deus Ele cumpre o seu propósito de salvação. Mas antes dele ascender aos céus, Jesus Ele nos deixa os seus últimos, diga comigo, últimos ensinamentos. Ele morre, e a Bíblia diz que naquele mesmo dia, que mesmo dia? No dia que Ele ressurge dentre os mortos. A Bíblia diz que naquele mesmo dia iam caminhando dois discípulos que saem de Jerusalém em direção a Emaús. Emaús provavelmente era onde eles moravam. Então, quando Jesus, naquele mesmo dia, no domingo, onde Jesus ressuscita, quando Jesus ressuscita, eles saem de Jerusalém e vão para Emaús. Lembrando que o tema é a mesa. Acraseado quer dizer na. Quando há ecrasiado, irmãos, quer dizer na, tá? Na mesa, ao partir do pão, Jesus se revela. Então, a ou na mesa, que dá no mesmo. Eu só quis botar o acraseado só para complicar. Então, a mesa, vírgula, ao partir do pão, Jesus se revelou. Tremendo. Antes de subir aos céus, estava tudo. A Bíblia diz que quando Ele morre, Ele declara: está consumado. Ou seja, estava tudo feito, Cristian. Ele poderia ter subido, Flávia, mas Ele faz questão de, Donato, ficar mais um tempinho, porque os discípulos precisavam aprender ainda algo. Então Ele ressuscita, em vez de Ele logo para o Pai, da onde Ele veio, se assentar à direita do Pai e tomar a glória que era dele, Ele vai para onde? Ele vai lá onde aqueles dois discípulos estavam caminhando, porque Ele entendeu que antes de ir para o Pai, nós precisávamos aprender algo. Jesus é maravilhoso. Jesus, mesmo no cumprimento do propósito pelo qual Ele viveu, Ele ainda se preocupa conosco. Então a Bíblia diz que os dois eles saem de Jerusalém e estão indo em direção a Emaús. Provavelmente moravam lá, gente. E eles estão indo, segundo a Bíblia, não quero ler muito, porque senão não vai dar tempo. Eles estavam conversando entre si. E eles estavam, não era qualquer conversa, era uma conversa recheada de decepções e frustrações, ao ponto de dizer: nós achávamos que era Ele. Então, nesse tom, nessa expressão, há lamento, há decepção, há frustração. Eles estavam dizendo um para o outro que eles achavam que era Jesus o que haveria de vir salvar o mundo. Só que com a morte de Jesus, tudo caiu por terra. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, no dia que Ele venceu a morte, naquele mesmo dia, ou seja, naquele mesmo dia, naquele mesmo cenário, o ambiente deveria ser outro, deveria ser de celebrações, de festa, porque o Salvador veio, morreu e ressuscitou, e hoje nós estamos livres, e o véu foi rasgado e tudo foi pago. Esse deveria ser o cenário, mas não, era um cenário fúnebre. E um estava dizendo para o outro: nós achávamos que era Ele. E então eles estão caminhando para Emaús. E aí a Bíblia diz que Jesus, ao vencer a morte, ressuscita. E é para onde Jesus vai? Para junto do Pai? Não, ainda não. Então falta mais um pouquinho.
E ele vai lá naquela terra, ele vai lá naquela estrada, e ele se mete no meio dos dois. E Jesus, ele entra na conversa. Aí, vocês estão falando do quê? Vocês estão falando do quê, irmãos? Eu estou falando de Jesus, que entra no meio deles e ele entra na conversa dizendo: vocês estão falando do que mesmo? Ué, você não sabe? Você não sabe o que aconteceu com o nosso Senhor? E o interessante é que Jesus, ele vai dando margem para os dois expressar o que estava dentro deles. Eu comecei a meditar na palavra, quando Deus confirmou que era essa. Eu comecei a me perguntar por que Jesus, ele não chega no meio dos dois e diz assim: ei, sou eu. E Jesus não se apresenta, Everaldo. Jesus não se apresenta, Edilane. Ele simplesmente dá corda para os dois, porque Jesus precisava tirar de dentro deles o que estava dentro deles. Jesus não se apresenta, Salete. Ele só diz: olha, vocês estão falando do que mesmo? E quando eles estavam perto de Emaús, a Bíblia diz: não, vamos andar mais um pouquinho. Jesus estava disposto a caminhar. E quando chega na aldeia chamada Emaús, a Bíblia diz que Deus, ele entra na casa, porque o papo estava tão bom para eles, não para Deus, que ele disse: não, fica mais um pouquinho com a gente. Porque quando a gente fala de coisa ruim, parece que é gostosinho, né? Quando alguém ajuda, a gente fala de coisa ruim. Nossa, irmão, semana passada me deu uma dor na barriga. Na minha também. Aí o papo se alonga. Sabe aquela pessoa que toda que a gente senta assim também? Não, eu tive isso aí também. Oh, igualzinho. O papo estava bom para eles. E fala: não, fica mais um pouquinho. Está tudo na Bíblia, tá, gente? Depois você confere em casa. Ou pode conferir aqui mesmo. Enquanto eu estou falando, você confere. Eles falaram assim: ó, fica mais um pouquinho. Foi a deixa que Jesus precisava. Então vamos entrar. Aí, na mesa, os três sentados. Não sei se tinha mais alguém da família, mas deixa eu conjecturar que tinha apenas os dois. Mas Jesus veio sendo na mesa, sentados os três. Os três sentados na mesa. Jesus, ele pega o pão, como ele fazia como sempre, dava graças. Ele partiu, abençoou e lhes deu. E quando ele partiu o pão, a Bíblia diz que os olhos abriram e Jesus se revelou a eles. E eles ficaram como atônitos, dizendo: olha, não ardiam nossos corações quando ele falava? Por que nós não o reconhecemos? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite. É disso que eu quero falar um pouquinho nessa noite. Queridos, prontamente esse texto, ele me fala de algo muito possível. Prontamente, olhando esse texto, ele me ensina que é possível caminhar ao lado de Jesus, falar de Jesus, sem reconhecer Jesus. Você acredita nisso? Você acredita, Cissa? Porque onde Jesus estava, Natalina? Onde ele sempre está, Jesus, quando ele entra no meio dos dois e começa a conversar com eles, o Jesus, ele estava no lugar onde ele sempre esteve nesses 3 anos de evangelho. Não tinha nada de diferente. Jesus caminhava com eles, vivia com eles, falava com eles. Porque agora foi diferente. Então é uma triste constatação. É possível nós estarmos na igreja falando dele e não reconhecer ele. Pasmem. Os dois estavam caminhando com ele, Rosa. Agora brasileira, né? 100%. Sempre foi. Agora Jesus está no meio deles, caminhando com eles como Jesus sempre fez, falando com eles. Só que dessa vez eles não o reconheceram. Sabe por quê? Tudo por causa do propósito. O que cega os nossos olhos? Não conhecer os propósitos de Deus.
O que eles cegaram? Não reconhecer o propósito de Deus. O que mudou para Jesus? Nada. Jesus ainda estava fisicamente com eles, porque o Espírito não parte pão, Lelinha. O Espírito ele não come, ele não parte o pão. O Jesus físico ainda estava ali, nada mudou. Mas o que mudou na vida desses dois, ao ponto de eles cegar, ou seja, não reconheceram o propósito. Caminharam com Jesus tanto tempo, viveram experiências, mas o propósito de Deus, que era morrer e ressuscitar ao terceiro dia, nunca foi compreendido por eles. Sabe o que me preocupa? A gente pode estar 20 anos no Evangelho, mas se nós não entendermos o meu propósito, o propósito de Deus, isso me causa cegueira, isso me impede de reconhecer a ação de Deus. E pior, eles estavam até naquele momento impedidos de experimentar o Jesus ressurreto, porque uma coisa é eles viverem, experimentar Jesus nos evangelhos, no evangelho, aqueles 3 anos, tremendo, maravilhoso o que Jesus fez em 3 anos, viver aquilo ali tremendo, mas o melhor de tudo é o Jesus ressurreto, o Jesus da ressurreição, porque o Jesus da ressurreição é o que era ali, é o que iria lhes dar uma nova vida, acesso à eternidade, pagar o preço do pecado, e isso eles não estavam podendo usufruir, porque os olhos estavam como fechados. Pasmem, é possível estar na igreja e nos cultos, ora, levanta a mão, jejua, fala dele, prega, mas não reconhece ele. Está aqui. Por quê? Porque nunca se importaram em saber o real propósito de Deus. A gente vai na igreja porque é um hábito, todo mundo vai na igreja, qualquer religião vai na igreja nos domingos. A gente vai na igreja porque aquele pastor é gente fina, porque lá eu tenho um amigo, ou porque ali eu quero alguma coisa, um benefício, alguma coisa assim, porque lá o pastor dá oportunidade mesmo, mas nunca porque assim eu entendi o propósito da minha vida dele e da vida dele em mim. Qual é o propósito? Esses discípulos específicos não entenderam que ele precisava morrer ao terceiro dia, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Jesus não fez nada de diferente. Jesus fez o que ele habitualmente fazia, caminhava com eles, falava com eles, e Jesus, perfeito, mais uma vez, amou-os como sempre, não se apresentou. Jesus precisava extrair do coração deles o que estava, aquela decepção, a frustração. E muitos crentes ainda hoje andam com essa decepção no coração, sabe por quê? Porque vivem como se ele ainda estivesse morto. Porque o Jesus que ressuscitou, Tite, é a motivação de nós, é o motivo de nós estarmos hoje aqui vivendo. É o motivo de hoje nós não dever nada para o diabo. É o motivo do véu ter rasgado e nós ter acesso a esse Espírito Santo. Essa glória que desceu há pouco tempo é porque ele morreu e ressuscitou. E muitas pessoas não conseguem viver os benefícios de Deus, o ressurreto. Por quê? Porque os olhos ainda estão como os cegos, mas estão no Evangelho, estão dentro da igreja, e falam de Jesus, como eles falavam. E Jesus, vocês estão falando do quê? Ué, tu não sabe? Um cenário de decepção, frustração, de desapontamento. E Jesus foi dando corda, porque Jesus precisava ainda fazer algo na vida dele. E o interessante, irmã Cida, vulgo mamãe, e o interessante é que depois que os olhos dele se abrem, irmã Rosa, ele desaparece. Coisa linda, ele vai para o céu, ele vai morar, ele vai para junto ao Pai, que coisa linda. Quando ele parte o pão, sabe aquele estalo que dá?
Sabe quando está subindo a serra, que dá aquele estalo no ouvido? Parece que a gente está surdo, né? Daí uns abrem bem a boca, né? Além da conta, né? Enfim. Outros, enfim. Mas dá aquele estalo, sabe? Quando ele partiu, quando deu estalo, irmão. E os olhos dele se abriram. E Jesus se revelou, eles reconheceram Jesus. De uma forma instantânea, Jesus desaparece. Sabe por quê? Jesus viu o seguinte: agora, eles já entenderam o meu propósito. Agora eles já entenderam o propósito da ressurreição. Eles não precisam mais do meu corpo físico. Agora eu posso ir para o Pai. Eles não precisam mais tatear, não precisam mais da minha presença física. Já entenderam a presença do meu Espírito. Então eu posso ir morar com o Pai sossegado. Instantaneamente Jesus desaparece, porque a presença física não precisava mais de ti. Já entenderam? Está pegando aí? A presença física não precisava mais, porque eles já entenderam. Está pegando aí? Olha para o seu irmão, diga para ele: já está pegando? Se você já pegou, você pode levantar. Você pode levantar e ir para casa ver fantástico, porque esse é o objetivo do culto. É pegar esse veio aqui, ó. Jesus desaparece por quê? Porque eles não precisavam mais do Jesus físico. Eles já pegaram agora o propósito do Jesus Espírito ressurreto. Agora eles não são mais aquela igreja. Não, hoje ele vai ter que me provar. Hoje ele vai ter que falar comigo. Hoje ele vai ter que me tocar. Não, ele não precisava mais, porque os olhos dele já se abriram. Amém. Agora Jesus não precisa mais provar nada para eles, porque os olhos deles se abriram e eles entenderam o propósito da morte e ressurreição de Cristo. Então o corpo físico não precisava mais. Em que nível eu estou? Em que nível eu e você nos encontramos? Precisamos ainda da presença física para crer? Porque bem-aventurados são aqueles que crerão sem ver. O que nós precisamos para identificar Ele do nosso lado? O que nós precisamos adquirir para identificar Jesus no nosso dia a dia? Que Ele está ao nosso lado, que Ele é a nossa companhia, que é verdade quando Ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu vos mandarei um outro Consolador, e vocês jamais em momento algum estarão sós. O que falta acontecer para eu entender, para que os meus olhos se abram e eu entenda isso? O que falta acontecer na minha vida ainda, para que de tempos em tempos Ele ainda tem que provar que Ele é Deus? Jesus, ele entra no meio da conversa dos dois, e no meio dos dois na caminhada, porque esse sempre foi o papel dele, estar conosco na caminhada. Ele sempre vai estar conosco na caminhada, irmãos. Ele sempre vai nos direcionar, nos dialogar. Só que naquele momento Ele não se apresentou a esses dois, porque Ele não precisava provar mais nada. Muito pelo contrário, Deus foi dando conversa para eles. Deus falou: vamos andar mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque eles precisavam provar algo para Jesus. Agora o jogo virou. Agora eu tenho que provar para Ele. Agora não tem mais essa historinha, não. Se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não como o Gideão fez, né? Agora desce o orvalho nas malhadas, né? É dois tipos de bicho. Um era o quê? Lã seca. Não, aí Deus provou, né? Na lã seca. É de Deus. Não, agora na molhada. Aí Deus provou também. Agora Deus. Não, agora vamos de novo, na seca. E tem gente que está nessa até hoje. Não, agora é na lã seca. Não, agora na molhada. É bem me quer, mal me quer. Irmão, chegou a hora de nós provar algo para Deus. Que os nossos olhos se abriram. Que nós entendemos o propósito. É nós que temos que provar. Qual é o nosso propósito de vida? Mas eu falei para chegar aqui, porque onde isso tudo mudou? Isso tudo mudou quando eles estão na mesa. Os olhos deles se abriram na mesa, no partir
partir do pão. O que é a mesa? O que é partir do pão? Que poder tem esse? Que milagre foi esse do partir do pão e da mesa? Mesa, partir do pão, cura a cegueira. Na mesa, no partir do pão, abre os nossos olhos, nos faz entender qual é o propósito de Deus na minha vida. Na mesa, ao partir do pão, me faz entender qual é o propósito de Deus na minha vida, que é muito mais do que eu vir na igreja pedir coisas, e no momento de aperto vir aqui dizer: Senhor, me socorre, e quando as coisas estabilizam eu vou falar, e vou seguir na minha vidinha, e quando aperto eu venho de novo. O propósito de Deus é muito mais do que isso. Os nossos olhos ainda não se abriram para o propósito dele na nossa vida. O propósito dele é morrer por mim, para a minha vida mudar, e eles não entenderam isso, falaram: eu achei que era ele. Achou que era ele o quê? O Deus que ia ficar ali e viver a vida inteira dando coisas para eles. Desde o começo ele falou: o Filho do Homem vai morrer. Está vendo esse templo aqui? Em 3 dias ele vai ser derrubado. Mas eu quero dizer para você, eu quero ficar um pouquinho aqui, que tudo aconteceu na mesa e ao partir do pão. Jesus, ele opera um milagre que tira a cegueira deles. O que lhes impedia de reconhecê-lo, o que lhes impedia de conhecer o propósito de Deus na vida deles, foi derrubado na mesa, ao partir do pão. O que significa isso? Jesus, ele reúne alguns elementos na mesa e ao partir do pão. Mesa é lugar de comunhão e celebração com Deus. Estar à mesa, estar sentado à mesa do rei é momento de se relacionar. Porque quando a Bíblia diz que Davi está no melhor momento da sua vida, no ápice das suas conquistas, ele para a fanfarrice, as fanfarras, melhor dizendo, as celebrações, e ele vai lá em Lodebar, na casa de Marquim, e diz: eu quero abençoar alguém da casa de Jonatas, chamado Mefibosete. E a primeira coisa que Davi faz foi levar Mefibosete, um aleijado, para sentar na mesa do rei, dizendo: hoje você vai se assentar na mesa do rei. Na mesa do rei, Mefibosete foi restituído. Mefibosete na mesa do rei, sentado na mesa do rei, não tinha anomalia, não tinha paralisia, não tinha nenhum tipo de deficiência, porque na mesa com o rei, na mesa de Deus, assentado na mesa de Deus, é momento de celebração, é momento de comunhão, de relacionamento. Você pode estar no evangelho não sei quanto tempo, mas se você não se assenta na mesa, se você não tem um tempo de mesa, se você não se relaciona com ele, se você não celebra o Deus, não há como tirar as cortinas dos olhos, não há como tirar as escamas dos olhos, porque a gente vem, pede coisas e vai embora, a gente vem, busca e leva embora, a gente não tem um momento de celebrar. Quando Abacuque diz: olha, pode dar tudo errado, mas eu continuarei celebrando o nome do meu Senhor. Momento de mesa. Comunhão. Jesus reúne celebração, comunhão. Ter comunhão com Deus, irmãos. Ter comunhão com a palavra dele, com a presença dele. Ter comunhão com os irmãos. Momento de mesa é momento de o corpo estar junto. Mesa é ceia. Um momento de mesa é santo, é algo santo, é algo poderoso. Na mesa há revelações de quem é Deus, há revelações da grandeza de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não sentamos na mesa? Porque nós estamos muito ocupados com as nossas coisas. Por um momento, agora eu vejo algo de positivo na vida desses dois. Por um momento eles abandonam as suas lamentações. Por um momento eles deixam as suas decepções e vão sentar na mesa. E aí eles começam a celebrar. E quando há celebração, há milagre. E quando eles estão na mesa, alguma coisa acontece.
Porque não é simplesmente assentar na mesa, é sentar na mesa com o Rei da Glória. E a Bíblia diz que quando Jesus, ao sentar na mesa, Ele parte o pão. Irmãos, há algo muito tremendo. Algo muito tremendo quando a gente pega algo nosso, dá graças e partilha. Acontece algo muito tremendo no mundo espiritual. Há uma ação muito grande no mundo espiritual quando nós reunimos algo, ou seja, nós estamos sentados, quando eu pego algo meu, partilho, ou seja, eu mostro para Deus que aquele momento ali há tudo em comum. Celebração, igualdade na mesa, todos são iguais, partilha, todo mundo comungando no mesma motivação, mesmo espírito, mesma motivação. O milagre que acontece, os olhos se abrem, e aí eles reconhecem quem é Jesus. E quando reconhece Jesus, Jesus disse: agora está finalizado. Agora aconteceu o que vocês precisavam entender. Agora vocês entenderam o meu propósito de vida, o meu propósito na vida de vocês. O que nós precisamos entender, irmãos, que o propósito de Deus na minha vida, na sua vida, vai além de você vir aqui aos domingos e sentar nessa cadeira, entra de um jeito e sai da mesma forma. Mas para você é diferente, porque há um desencargo de consciência de que você está indo na igreja. O propósito de Deus na minha vida é muito além disso. O propósito de Jesus morrer por mim vai além de eu estar dentro de uma igreja, de eu fazer parte de um culto religioso. Ele não morreu por mim simplesmente para isso. Ele não morreu por mim. O sangue dele não foi derramado, o corpo dele não foi dilacerado, traspassado, simplesmente para me fazer parte de uma liturgia, ou para me andar com a minha consciência livre porque eu estou indo na igreja. Não, o propósito dele morrer por mim é para que hoje eu pudesse desfrutar de uma vida totalmente diferente. O que esses dois estavam perdendo? Eles viveram Jesus físico, mas agora estavam perdendo o melhor dele, que era a ressurreição de Jesus. Sabe onde Deus quer chegar? Deus, Ele quer abrir os nossos olhos. Deus, Ele quer abrir os nossos olhos, sabe para quê, irmãos? Para nós começar a viver experiências do Jesus que ressuscitou. Nós precisamos começar a viver ações e benefícios da ressurreição dele. Ele ressuscitou. Meu Deus, não sei o que está acontecendo. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou. Para aquilo que havia morte em mim, hoje fosse vida. Para que hoje eu fosse livre. Enquanto Jesus não morreu, enquanto Ele não morreu, não havia liberdade, não havia libertação, não havia vida. Havia sim uma esperança, porque o Salvador estava ali, mas Ele precisava morrer. E os discípulos de Emaús ainda não estavam vivendo os benefícios da ressurreição de Deus. Isso é preocupante, porque o tempo está passando. Tem pessoas aqui de dias de evangelho, mas tem pessoas de anos de evangelho, e que talvez exista alguma área na vida que a ressurreição dele ainda não veio de encontro, porque os olhos ainda estão tapados, porque ainda não entenderam o propósito. Porque ainda não entenderam o propósito dele na minha vida. Eu tenho que reservar um tempinho desses que eu venho na igreja, que eu oro, sei lá, que eu jejuo, para dizer assim: Senhor, eu preciso entender o teu propósito na minha vida. Eu tenho que entender porque o Senhor morreu por mim. O que a tua morte trouxe para mim, Deus? Se tem alguma coisa me cegando, tira. E essa revelação é na mesa, é no partir do pão,
é celebrando o nome dEle, é sentando com Ele, é fazer parte do corpo. Irmão, você tem sentado à mesa, você faz parte do corpo, você comunga, você tem comunhão. Comunhão quer dizer em comum. Você tem algo em comum com essa casa, comigo, com os irmãos, com Deus, com o Evangelho. Ou você é um peixe fora d'água. É no momento da mesa, irmão. Tem algo em comum. É na alegria, na tristeza, é na guerra, é na montanha, é no vale, é no deserto, mas é também nas fontes. Comungar, comunhão. Sentado à mesa, na mesa todo mundo é igual. Na mesa, esses discípulos de Emaús não tinham mais esse negócio. Minha luta, minha guerra, minha dificuldade. Mesa, na verdade, é lugar de celebrar o nome do Senhor, celebrar a vida, ter tudo em comum. Eu tenho falado ali com os obreiros, a gente talvez nunca vai alcançar a unanimidade, ninguém é unânime. Eu não sou unânime. Talvez você pregaria de outra forma, talvez você se vestiria de outra forma, não melhor. Talvez você tocaria o ministério de outra forma. Isso é unanimidade, isso é normal. Agora, unidade nós não podemos abrir mão, porque a unidade é o que faz que os nossos olhos se abram, é enxergar, comungar, comunhão, sentar na mesa, esquecer os problemas, esquecer as lamúrias, esquecer as decepções. Discípulos de Emaús, esqueça um pouquinho das suas decepções e frustrações, se assenta na mesa, celebre vida, celebre a vida que Deus te deu. Comungue com o teu irmão, celebre com o teu irmão. Nós vamos lá no céu, meu irmão. O que tu vai fazer na tua vida? Lá não tem esquina. Como é que você vai se livrar desse teu irmão? Estou pensando também como é que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou chegar no céu e dizer: Senhor, deixa eu ir um pouquinho para aquele outro lado lá. Deixa eu comungar com pessoas diferentes, pessoas novas. Como é que você vai fazer? Enquanto Jesus não levou isso para a mesa, enquanto Jesus não partiu o pão, eles ainda estavam cegos. Eu não consigo entender, porque nós também somos assim. Porque onde Jesus estava, no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, né? Caminhando com os dois, falando com os dois. Isso Jesus fez a vida inteira. E por que agora mudou? Porque eles não entenderam. A gente muda de igreja, a gente muda de pastor, a gente muda de religião, mas enquanto você não entender o propósito, você vai ficar mudando a vida inteira, meu irmão. Eles estavam saindo de Jerusalém, eles estavam saindo do lugar onde as coisas aconteciam. Quando a gente não entende o propósito, a gente sai do lugar da bênção, a gente sai do lugar onde as coisas acontecem hoje. O lugar que Deus prometeu em Jerusalém, que as coisas vão acontecer, eles estavam saindo de lá, estavam indo para onde? Para Emaús. Tem muito crente porque está decepcionado e frustrado, está saindo de Jerusalém, caminhando para Emaús. Emaús é a sua vida. Emaús é a tua caverna, é o teu lugar de refúgio. Só que quando os olhos se abriram, Jesus vai e eles voltam para Jerusalém, porque agora os olhos deles se abriram, entenderam que o lugar deles é em Jerusalém. É lá que vai se cumprir as coisas. Agora os olhos deles se abriram, amém? Olha para o seu irmão, diga para ele aí, para dar uma acordadinha no seu irmão. Os olhos deles se abriram, assim como o teu tem que se abrir. Mas não é da cegueira, é do sono. Como é que pode um domingo ter sono, um pleno domingo? Olha aqui para mim. Agora os olhos deles se abriram e eles entenderam que ficar em Emaús, frustradinho, decepcionadinho, ruinzinho, não ia mudar a vida deles. Então agora eles estão voltando para Jerusalém.
se juntaram junto com os outros 11 que já estavam lá esperando. Irmãos, o maior propósito de Jesus na terra era morrer por mim. A gente ainda está no nívelzinho de vir buscar o Jesusinho que estava lá vivinho, que ia lá, jogava uns farelinhos lá para a mulher cananeia, pá. Existe um propósito maior. Existe um propósito maior. Existe um propósito maior que eu e você temos que entender. E a falta de entender esse propósito causa cegueira. Irmãos, ao ponto desses homens caminhar com ele, falar dele e não reconhecer ele. Eu comecei a ficar preocupado com isso. A pessoa está na igreja, prega e não reconhece ele. Porque quando eu reconheço ele, eu reconheço a grandeza dele. Quando eu reconheço a grandeza dele, eu reconheço o senhorio dele. Quando eu reconheço o senhorio dele, os meus problemas se tornam irrisórios. Quando eu reconheço quem ele é, os meus problemas, as minhas dificuldades se aniquilam a nada. Quanto mais eu exalto ele, quanto mais ele é grande, quanto mais eu reconheço o poder dele, eu fico falando, tem hora que eu olho para Deus assim: Deus, o que é o teu poder perto disso? Eu nem vou orar mais, fiquei com vergonha. Vamos se relacionar, vamos para a mesa. E a gente começa a fazer loucuras de novo. Porque quando eu entro nesse choque, eu estou olhando assim: Deus, faz aquilo ali. Mas peraí, o que é um Deus que morreu, venceu a morte para fazer isso? Deus. Aí eu vejo que aquele problema é nada. Mas eu preciso enxergar isso, que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E aí a gente caminha com ele, fala dele e não reconhece isso, e a nossa vida continua a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a gente está saindo de Jerusalém. Olhem como nós estamos saindo de Jerusalém e estamos indo para Emaús. Tem muitos crentes voltando para Emaús, vivendo a vidinha deles de sempre, porque ainda não entenderam o poder da ressurreição de Cristo. Irmão, você não tem noção que Jesus passou nesse madeiro aqui, ó. Você não tem noção que ele passou. O que a medicina diz, ou o que a ciência diz, de um homem ser pregado aqui moído por mim, por você hoje ter uma nova vida. E a gente não entendeu isso ainda. E a gente está vivendo ainda em Emaús. E tem gente que caminha com ele e fala dele, ainda está voltando para Emaús. Não entendeu o propósito da cruz, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, o milagre aconteceu na mesa, não vem para a mesa. Vem para a mesa da comunhão, vem e receba o partir dele, os elementos que ele reuniu, o propósito, a realidade. Sabe o que Deus mostrou na mesa? A realidade. Nós precisamos enxergar a realidade. Assim como o teu problema, o meu problema é real, a dificuldade que você enfrentamos é real, mas muito mais real é ele ressuscitar no terceiro dia. E algo muito tremendo acontece na mesa. Quando ele olha para aqueles dois e diz: vocês não precisam mais de eu físico, então eu posso ir para o Pai. De qual Jesus você precisa hoje, irmão? Você precisa tocar ainda. Você precisa ver o filho na mão ainda. Qual é o Jesus que você está esperando? Você tem colocado Jesus à prova ainda, meu irmão? Sendo que eu que tenho que provar para ele qual é o Jesus que eu estou servindo. Porque eles falaram o seguinte: olha, as mulheres foram lá, o túmulo está vazio. As mulheres foram até o cemitério, o túmulo estava vazio. Que Jesus nós estamos esperando, irmãos? Sabe por que nós nos decepcionamos com certas coisas na vida? Porque nós estamos esperando aquele Jesus que ainda tem as marcas. Os discípulos de Emaús caminhavam decepcionados, frustrados. Assim são muitos crentes, porque ainda não entenderam o poder da ressurreição dele, o poder da cruz, o poder da ressurreição.
mudou a minha vida, que mudou a minha perspectiva, muito mais do que ganhar coisas de Deus. Eu toco tudo por aquilo que eu já ganhei de Deus, pela perspectiva que Ele me deu hoje. Perspectiva de uma nova vida, de morar no céu, de ter acesso ao coração de Deus, de não dever mais nada ao inferno. E se eu me arrepender, Ele me perdoa. Entender o propósito de Deus na minha vida é o que vai mudar a minha vida e vai mudar a minha trajetória. O que é trajetória? Ou eu caminho para Emmaus, ou eu estou caminhando para onde as coisas vão acontecer. Isso depende da minha ótica. Isso depende tudo da minha ótica. Ou eu estou ainda esperando Jesus físico, ou esperando o poder da ressurreição. Eu falei poder da ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela tem poder na minha vida. Na mesa, ao partir do pão, os olhos se abriram. Será que os nossos olhos não precisam se abrir, irmãos? Será que nós entendemos qual é o propósito dele na minha vida? É na mesa, é ao partir do pão, que o milagre acontece. Se coloque de pé, eu quero orar por sua vida. Uma coisinha intrigante aqui na Bíblia acerca de mim e de você. Quando Jesus ele entra na casa, agora ele já escancara. Ele entra na casa. Diga casa, diga assim comigo, casa. Agora Jesus entra na casa. E segundo o pastor me falou aqui, nem era dele, a casa era deles. Vai entendendo aí. Então Jesus entra na casa deles, senta na mesa deles. Amém? Olha só, ele entra na casa deles, na mesa deles. O pão com certeza deveria ser deles, só que quem parte o pão é Jesus. Entenda esse princípio. Ele entra na casa deles, senta na mesa deles. O pão com certeza era deles, mas quem partiu é Jesus. Só que Jesus aqui ele escancara. E aí que nos faz aprender ainda mais. A palavra de Deus diz o seguinte, presta atenção. Então disse-lhe Jesus aos dois, no caso eu e você, não tem nada a ver com os discípulos de Emmaus, tem a ver comigo, contigo, dizendo: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que lhes disserem. Presta atenção. Jesus entra e diz o seguinte: ó tardos, honestos e tardos de coração, porque não creram tudo que os profetas falaram. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão demorando tanto a entender. Vocês já demoraram tanto tempo para entender, Sabe o que Jesus está falando para mim e para você, meu irmão? Nós estamos levando muito tempo para entender. Tardos, nécios e tardos de coração. Olha bem para mim, porque essa palavra tem que ser para mim e para ti, irmão. Não, pelo amor de Senhor Jesus Cristo, que o Senhor repreenda toda essa transferência de responsabilidade espiritual. É para mim, como o que Deus está dizendo. Tardos de coração, nécios e tardos de coração. Já levamos muito tempo demais para entender isso. Nós já levamos muito tempo para entender isso. Jesus está dizendo não para os dois, é para mim e para você. A ficha já deveria ter caído.
Mas ainda tem uma saída. Mas ainda tem uma saída. Você entrar na sua casa hoje, preparar uma mesa, se assentar com Ele, e no partir do pão na mesa, onde tudo há em comum, onde há celebração. Na mesa não se leva decepções e frustrações. Na mesa é momento de celebrar, na mesa é momento de comunhão. E quando Ele partiu o pão, e aí, sabe qual foi a primeira palavra deles? Ué, não ardia, Nivaldo, no nosso coração? Ué, irmão, não ardia quando vinha no culto? Quando o louvor tocava, não ardia no meu coração? Quando ardia no meu coração para ir para o monte, para evangelizar, para ganhar vidas, para adorar Ele, não ardia? Por que não arde mais? Porque o coração não arde mais. Não ardia para falar de Jesus. Não ardia para falar do amor de Deus, daquilo que Ele fez na minha vida, não ardia. Quando eu entrava nessa casa, não ardia. Quando o louvor tocava, não ardia. Quando a palavra era ministrada, não ardia. Porque não ardia mais? Porque não arde mais? Porque o propósito, estamos perdendo o propósito da morte, mas da ressurreição. Eles se confrontaram. Ué, é Ele, era Ele, e por que não ardeu no nosso coração? Eles reconheceram. Não foi Jesus que disse, não é o pastor, não é Jesus que disse não ardia, é eu que tenho que identificar. E por que não arde mais? Por que meu coração não arde mais? Levanta a sua mão. Os nossos olhos precisam se abrir de uma vez por todas. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Se identifique nesse processo. Será que eu e você não somos esses discípulos que estamos caminhando com Ele? Ele está no nosso meio e nós estamos falando dele, mas muitas vezes a gente não consegue reconhecer Ele. A gente não consegue reconhecer o amor dele, a proteção dele, o cuidado dele. Nós não reconhecemos o propósito dele na minha vida. Levanta a sua mão. É tempo de mesa, é tempo de celebrar o nome do Senhor, é tempo dos nossos olhos se abrirem, é tempo de reconhecer o verdadeiro propósito. Amado, minha amada, meu irmão, se alegre porque Jesus morreu, Ele ressuscitou. A Bíblia diz que naquele mesmo dia, meu irmão, independente das tuas lutas, dificuldades, independente do que você está passando, a Bíblia diz que naquele mesmo dia, Emaús estava andando triste, desapontado, frustrado. Naquele mesmo dia, que a Bíblia está dizendo, no mesmo dia que era para eles se alegrarem, no mesmo dia que era para haver celebração, naquele mesmo dia que é para dizer aleluias, Ele ressuscitou. Naquele mesmo dia, eles estavam caminhando para Emaús, frustrados, decepcionados. Naquele mesmo dia, é tempo de celebrar o Jesus que morreu, mas ressuscitou. É tempo de celebrar a vida, é tempo de celebrar uma nova vida, liberdade, um novo tempo. É tempo de celebrar, é tempo de fazer valer a pena a morte, o sangue que foi derramado, o corpo que foi partido. É tempo de celebrar o nome do Senhor, é tempo de celebrar a vida de Deus. Aleluia. Louvado seja. Tu és digno de tudo. Sim.
A morte não pôde parar o meu Senhor. O que é a minha dificuldade perto de um Deus que venceu a morte? O que é o teu problema perto de um Deus que venceu a morte? O que é a nossa dificuldade perto daquele que morreu? Ele viveu por mim, morreu, e hoje está sentado junto de Deus. O que precisamos é entender isso, é viver isso. Existe um novo nível. Há poder na ressurreição de Cristo. Há poder na ressurreição de Cristo. Você não precisa continuar caminhando para Emaús. Você não precisa continuar carregando essas frustrações, lamentações. O que nós precisamos é identificar o Senhor. Identifique Deus na sua vida. Identifique Deus na tua casa, na tua família, no teu relacionamento, na tua trajetória. Que o Senhor remova de dentro de nós toda cegueira. Que o Senhor remova de dentro de nós as escamas. Isso é viver longe do propósito, meu irmão. Caminhar para Emaús, decepcionado, frustrado, é viver longe do propósito de Deus. Viver longe do propósito de Deus é caminhar com Ele. Porque todo mundo aqui é crente, todo mundo caminha com Ele, todo mundo fala com Ele, mas nem todo mundo identifica o Jesus que ressuscitou. Isso é lamentável, isso é preocupante, isso é viver fora do propósito. Por isso, um pouquinho mais baixinho, por isso, nós temos que fazer menos. Nós temos que fazer menos e entender mais. Não entender o propósito de Jesus é estar fora do propósito de Jesus. Mas eu tenho uma receita aqui para você. Jesus disse o seguinte: vamos caminhar mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho, vamos para mais longe. Caminha mais um pouquinho, irmão. Mas agora correto, para viver dentro do propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus que ressuscitou para mim e para você é muito mais do que a gente vir na igreja aos domingos. É muito mais do que vir aqui de templos buscar coisas. Jesus morreu por mim para que eu pudesse hoje experimentar de uma paz não que o mundo dá, mas a paz que vem de Deus. Hoje eu consigo ter paz mesmo em meio à guerra. Isso é porque Ele morreu. Hoje as circunstâncias não me aprisionam mais, porque eu sou livre. Sabe por que eu sou livre? Porque Ele morreu por mim. Levanta a sua mão. Assim como nos discípulos de Emaús, o meu e seus olhos possam se abrir, que nós possamos identificar o real propósito de Deus em nossas vidas. Que você entenda nesses dias, meu irmão, o propósito de Deus para a tua casa, para o teu casamento, para o teu filho. Qual é o teu propósito aqui para essa casa? Aqui para Criciúma, qual é o teu propósito? Por que Jesus morreu? Irmão, olha aqui para mim rapidinho. A Bíblia ela é linda demais, ela é perfeita demais. Ela começa o texto, eu abro o culto dizendo naquele mesmo dia, porque a Bíblia diz que naquele mesmo dia, no mesmo dia que Ele ressuscitou. A Bíblia é muito linda. A Bíblia está dizendo que naquele mesmo dia, que era para eles se alegrarem, para eles ovacionarem, viver uma nova vida naquele mesmo dia, estavam eles decepcionados, frustrados.
Aqui eu vejo uma escolha. Jesus, ele morreu por todos. Só o fato de eu e você termos uma nova vida hoje, irmãos. Preocupado eu estaria se nós ainda estivéssemos aqui. Quem é que há de vir por nós? Quem é o Salvador? Quem há de vir por nós? Mas o Salvador nasceu, morreu, ressuscitou, e aqui nós estamos. Naquele mesmo dia, a Bíblia diz, naqueles mesmos dias, naquele mesmo dia que Jesus ressuscitou, nós temos uma escolha: ou celebramos a morte dele, ou voltamos para Emaús, não identificando ele, olhando simplesmente os problemas que nós passamos aqui. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a morte dele é muito maior do que a dificuldade que eu e você passamos. Quando Jesus abre a boca e diz: está consumado, está consumado, é muito maior do que as aflições que nós passamos aqui na terra. Mas que em nome de Jesus, assim como os olhos desses irmãos, o meu e os seus olhos também possam se abrir nesses dias. Porque não tem como caminhar com Jesus sem entender o propósito dele na minha vida. E certa vez os discípulos foram confrontados. Pedro, por exemplo: não, Senhor, o Senhor não pode morrer. Não cabe mais, irmãos, caminhar com Jesus sem entender o propósito. O propósito dele, quero encerrar aqui 9:30. O propósito da morte dele vai além de eu estar vindo na igreja aos domingos. O propósito dele morrer por mim vai além de um ritual ou de uma liturgia religiosa, ou de vir buscar coisas. Jesus não morreu por mim para mim vir na igreja buscar coisas. Ele morreu para que hoje eu tivesse vida. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos, e porque ele morreu, hoje eu tenho vida. Eu tenho alguns testemunhos de pessoas que estavam mortas e hoje estão vivas. E hoje são pessoas eternamente gratas, simplesmente porque voltaram a viver. Hoje a nossa gratidão, no mínimo, é só por um motivo: nós voltamos a viver. Independente daquilo que eu e você temos, nós voltamos a viver, meu irmão. Naquele mesmo dia, ele morreu para que eu e você voltássemos a viver. Você crê nisso? Na mesa, ao partir do pão, os olhos se abriram e reconheceram Jesus. E quando nós reconhecemos Jesus, e quando eu e você reconhecemos Jesus, a Bíblia diz que ele desapareceu, porque não precisa provar mais nada. Ele precisa provar mais alguma coisa para você, meu irmão. Jesus, quando desapareceu, disse para eles, parafraseando: eu vou para junto ao Pai, porque vocês entenderam a minha morte. Eu não preciso estar mais aqui fisicamente. Que eu e você possamos entender isso de uma vez por todas. Que eu e você possamos entender isso. Ele não precisa estar aqui mais fisicamente, porque eu entendi porque ele morreu por mim. Levanta a sua mão. Segundo a tua palavra ministrada, Pai, eu quero abençoar cada discípulo aqui de Emaús. Que cada irmão, cada irmã dê meia volta e voltemos para Jerusalém, mas que a partir de agora, enxergando o propósito, entendendo o propósito, na mesa, ao partir do pão, os olhos se abriram. Como ministro de Cristo, eu abençoo os teus filhos. Quero declarar o mês de agosto, um mês abençoado. Eu quero declarar sobre cada semana, cada dia do mês de agosto, que você seja abençoado na tua casa, no teu trabalho, nas tuas finanças, no teu ministério. Que seja um mês de crescimento, um mês de conquistas, mês de testemunhos. Eu declaro em nome de Jesus Cristo: o que o Pai preparou para agosto vai se cumprir na sua vida. Tudo irá se cumprir, porque Ele morreu. Ele morreu,